O quarto dela cheira a velhice, sussurrou minha nora ao telefone sem saber que eu estava bem atrás da porta. Aquelas palavras me caíram como água gelada. Hoje vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Se você também acredita que ainda temos valor, mesmo depois dos 60, escreva 1 nos comentários. E, por favor, curta e se inscreva. Vamos mostrar que, juntos, somos fortes. Meu nome é Helena Bittencourt, tenho 79 anos. E esta é a história de como as pessoas a quem dediquei toda a minha vida me fizeram sentir que eu não cabia na casa do meu filho, nem em nenhum outro lugar neste mundo. O sol da manhã se filtrava pela janela da cozinha da espaçosa casa de André, nos subúrbios de São Paulo, projetando longas sombras sobre as bancadas de mármore que eu sempre sentia frias sob meus dedos. Eu estava ali, com meu vestido azul desbotado, o mesmo que eu usava para alimentar as galinhas em nosso sítio da família, por 30 anos, sentindo-me completamente deslocada naquela mansão moderna que meu filho e sua esposa chamavam de lar. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu segurava minha caneca de café de cerâmica, aquela que eu havia trazido do sítio. Estava lascada na borda, manchada por décadas de rotinas matinais, mas conservava o calor melhor do que aquelas xícaras finas e caras que Juliana preferia. O tremor não era novo. O Parkinson vinha se infiltrando na minha vida como um visitante indesejado, fazendo com que tarefas simples parecessem montanhas a escalar. A casa ao meu redor zumbia com a eficiência silenciosa da riqueza. Pisos de mármore que ecoavam cada passo, paredes pintadas com cores que Juliana chamava de neutros sofisticados, mas que me lembravam nuvens de tempestade. Lâmpadas de cristal que iluminavam tudo com um brilho duro e clínico. Nada suave, nada quente, nada que sussurrasse lar. Como o nosso velho sítio, com seus pisos de madeira rangentes e o papel de parede desbotado pelo sol, que João me ajudara a colocar quando André mal aprendia a andar. Eu estava morando ali há 8 meses, desde que André insistiu para que eu me mudasse depois do funeral de João. Mãe, você não pode ficar sozinha naquele sítio, ele dissera com aquele tom que os filhos usam quando já tomaram decisões pelos pais. A Juliana e eu temos muito espaço, será mais fácil para todos. Mais fácil. Essa palavra me perseguiu por meses. O quarto de hóspedes que eles me deram ficava no final da casa, ao lado da lavanderia, onde a máquina de lavar zumbia dia e noite. André disse que era mais conveniente, já que eu não teria que subir escadas, mas eu sabia a verdade. Eu estava tão longe de suas vidas quanto eles podiam me afastar sem deixar de afirmar que se importavam. O quarto cheirava a amaciante e desinfetante industrial, nada como os saquinhos de lavanda que eu guardava nas gavetas da minha cômoda por 40 anos. Minhas poucas posses pareciam perdidas no espaço. Os óculos de leitura de João sobre a mesinha de cabeceira, nossa foto de casamento em sua moldura de prata embaçada, a colcha que minha mãe havia costurado e que agora parecia desalinhada contra a roupa de cama de grife de Juliana. Toda manhã eu tentava ser útil. Acordava antes do amanhecer, como havia feito por décadas no sítio, e ia de mansinho para a cozinha para fazer café. Limpava bancadas que já estavam impecáveis. Arranjava flores do jardim de Juliana, que ela havia mencionado que de qualquer forma iriam estragar. E preparava pequenos cafés da manhã que ninguém parecia querer. Os gêmeos, Leo e Clara, meus preciosos netos, corriam pela cozinha como pequenos tornados, pegando barras de proteína e sucos antes que Juliana os apressasse para a escola particular em sua SUV reluzente. Às vezes eu cruzava o olhar com Clara e sorria, lembrando-me da menina que costumava implorar pelos meus biscoitos de canela, mas ela desviava o olhar rapidamente, como se me reconhecer pudesse colocá-la em apuros. Bom dia, corações. Eu sussurrava enquanto eles passavam, mas eles nunca mais pareciam me ouvir. Eu havia começado um pequeno jardim no canto do quintal, apenas algumas plantas de tomate e ervas, como as que eu cultivava no sítio. Dava algo para minhas mãos fazerem, algo que parecia familiar naquele ambiente estéril. Mas Juliana me pediu para movê-lo para trás do galpão de ferramentas, onde os convidados não pudessem vê-lo do pátio. Simplesmente não é a estética que procuramos. Ela explicou com aquele sorriso tenso que reservava para conversas que achava desagradáveis.
Naquela manhã em particular, enquanto eu estava na cozinha tomando café e observando os pássaros no comedouro que eu havia pendurado fora da minha janela, ouvi vozes vindo da sala. Juliana estava em uma de suas ligações telefônicas com sua irmã, daquelas que sempre pareciam envolver reclamações sobre algo ou alguém. Aproximei-me da porta, não para espionar, mas porque a cafeteira estava naquela direção e eu precisava reabastecer minha xícara. Foi então que ouvi: "Juro que todo o andar de baixo cheira a velha." A voz de Juliana chegava clara através da porta aberta. Seu tom era agudo, exasperado, como ela falava do jardineiro quando ele deixava aparas de grama na entrada. Não sei se é o perfume dela, ou os medicamentos dela, ou simplesmente, sei lá, velhice. Não aguento mais. O quarto dela fede. As palavras me atingiram como um soco. Fiquei congelada na porta, minha caneca de café a meio caminho dos meus lábios, observando minha nora andar de um lado para o outro na sala, que eu nunca havia sentido como um lugar ao qual eu pertencia. "E ela cozinha essas comidas estranhas e antiquadas", continuou Juliana, sua voz ganhando impulso. "A casa toda cheira a, sei lá, comida de asilo. Comecei a comprar aqueles aromatizadores caros e a colocá-los estrategicamente, mas nada funciona. É como uma presença que simplesmente paira sobre tudo." Recuei, minhas pantufas silenciosas contra o piso de mármore, e me apoiei na parede do corredor. Meu coração batia tão forte que temi que eles pudessem ouvir. "André, é claro, não diz nada", continuou Juliana. "Ele apenas finge que está tudo bem. Mas eu vejo como as crianças ficam desconfortáveis. Elas não querem mais trazer amigos. Você pode culpá-las? Que adolescente quer explicar por que a tua avó mora no que são basicamente os quartos de serviço?" A caneca de café escorregou das minhas mãos e se espatifou no chão, espalhando fragmentos de cerâmica e café quente por todo o mármore impecável. O som ecoou pela casa como um tiro. A voz de Juliana parou abruptamente. Ajoelhei-me com cuidado, minhas joelhos artríticos protestando, e comecei a recolher os pedaços quebrados. Esta caneca havia sido a favorita de João, aquela que ele usava para tomar seu café da manhã por 23 anos. Eu a lavava à mão todos os dias. Eu a protegi durante 2 mudanças e inúmeras manhãs agitadas. Agora jazia em fragmentos em um piso que nunca lhe quisera ali em primeiro lugar. "Tudo bem por aí?" gritou Juliana com voz artificialmente alegre. "Só desastrada", respondi com a voz mais firme do que eu sentia, já limpa. Enquanto recolhia os pedaços, cada fragmento parecia uma pequena morte. Não apenas pela caneca, mas pela ilusão a qual eu havia me agarrado, de que esse arranjo de alguma forma funcionaria, de que eu eventualmente encontraria meu lugar em sua vida cuidadosamente orquestrada. Naquela noite, sentei-me no meu quarto enquanto os sons da vida familiar se infiltravam pelas paredes. André ajudando Léo com a lição de casa. Juliana discutindo planos para o fim de semana. A televisão tocando algum programa que todos assistiam juntos na sala, onde eu não me sentia mais bem-vinda. O aromatizador que Juliana havia colocado fora da minha porta liberava seu aroma artificial de lavanda a cada 15 minutos, um lembrete constante de que minha presença precisava ser mascarada, neutralizada, tornada aceitável. Abri a gaveta da minha mesinha de cabeceira e tirei um pequeno álbum de fotos que eu havia mantido escondido debaixo dos meus suéteres. Página após página de lembranças. João e eu, no dia do nosso casamento. André dando seus primeiros passos pela cozinha do nosso sítio. Piqueniques em família debaixo do velho carvalho. Manhãs de Natal, quando a casa estava cheia de risadas e o aroma de cuca de canela. Em cada foto eu estava cercada de pessoas que me amavam, que me queriam ali, que me viam como essencial em vez de inconveniente. Em que momento me tornei alguém cuja mera existência precisava ser desculpada? Fechei o álbum e me olhei no espelho do outro lado do quarto. 79 anos. Cabelos grisalhos que eu ainda penteava todas as manhãs por hábito. Olhos azuis que haviam visto décadas de alegria e tristeza. Mãos que haviam trabalhado duro, amado profundamente. Construído uma vida ao lado de um homem que havia apreciado cada dia que compartilhamos. Eu era realmente apenas um fardo agora. Um problema a ser gerenciado até que uma solução mais permanente fosse encontrada?
As perguntas flutuavam no ar como fumaça, amargas e ineludíveis, enquanto eu me preparava para outra noite de insônia em uma casa que parecia menos um lar a cada dia que passava. O incidente da caneca quebrada assombrou meus sonhos naquela noite, mas não foi nada comparado à avalanche de lembranças que voltaram correndo enquanto eu jazia na escuridão. Lembranças de tudo o que eu havia dado, tudo o que eu havia sacrificado, tudo o que eu havia investido nesta família que agora me tratava como uma estranha indesejada. Lembrei-me do dia em que André me ligou, 3 anos atrás, com a voz tensa de pânico. Mãe, preciso de ajuda. O negócio me está indo mal. Juliana está grávida dos gêmeos e estamos prestes a perder a casa. Sei que é muito pedir, mas... Eu nem o deixei terminar. Na manhã seguinte, eu estava no banco da nossa pequena cidade agrícola, sentada em frente ao Sr. Farias, que havia cuidado das nossas contas por 30 anos. João havia falecido há apenas 6 meses e eu ainda estava aprendendo a tomar decisões sozinha, ainda estendendo a mão para procurar a dele durante conversas difíceis que não estavam mais ali. Helena, você tem certeza disso? Perguntou o Sr. Farias com o rosto marcado, sulcado de preocupação enquanto revisava os documentos. São todas as economias da sua vida. Tudo pelo que você e João trabalharam. 7.000, cada centavo que havíamos economizado de décadas de agricultura, de vender ovos e vegetais no mercado da cidade, de João trabalhando na construção durante os meses de inverno, quando a terra descansava. Dinheiro que havíamos planejado usar para nossos anos dourados, para as viagens que havíamos sonhado, mas nunca havíamos feito, porque sempre havia algo que o sítio precisava primeiro. André precisa, eu disse simplesmente, assinando os papéis com a mesma caneta que João havia usado para assinar nossa hipoteca 35 anos antes. A família vem em primeiro lugar. O dinheiro havia salvado o negócio de consultoria de André. Permitiu-lhe manter a casa onde Juliana estava construindo sua vida perfeita. Em 2 anos, a empresa dele havia se recuperado e estava prosperando. Ele me enviou um cartão de agradecimento com uma mensagem genérica e uma foto dos gêmeos recém-nascidos. Nenhuma menção de devolver o dinheiro, nenhum reconhecimento de que eu agora vivia apenas da aposentadoria, enquanto ele dirigia carros de luxo e ia de férias para lugares que eu só havia visto em revistas. Mas essa não foi a primeira vez, não é? Virei-me, puxando a fina coberta para mais perto, enquanto mais lembranças afloravam, como bolhas em águas escuras. Havia a mensalidade de André. João e eu havíamos hipotecado nosso sítio 2 vezes para pagar a educação dele na USP, a universidade que Juliana havia frequentado, onde ele a conheceu em alguma festa de fraternidade. 4 anos de mensalidade, moradia e alimentação. Despesas para que ele pudesse se concentrar nos estudos em vez de trabalhar em meio período como a maioria dos colegas de classe. Havíamos comido arroz e feijão por meses, enquanto o cheque para sua viagem de férias de primavera para a Praia do Forte era compensado. João havia usado o mesmo casaco de inverno por 10 anos, remendando os buracos com fita adesiva, em vez de comprar um novo, porque André precisava de dinheiro para livros didáticos e um laptop. É um investimento no futuro dele. João dizia quando eu me preocupava com a diminuição das nossas economias. Ele vai cuidar de nós quando formos velhos. Quando André se formou com honras, ele nos abraçou na cerimônia e prometeu que nunca esqueceria o que havíamos sacrificado por ele. Na semana seguinte, ele se mudou para São Paulo e conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria. Suas ligações se tornaram mensais. Depois, apenas nas férias, depois apenas no Natal e no meu aniversário, se eu tivesse sorte. Eu havia me levado sozinha para as consultas médicas de João porque André estava ocupado no trabalho e não podia sair. Eu havia me sentado em salas de espera sozinha, segurando a mão de João enquanto as enfermeiras explicavam opções de tratamento e efeitos colaterais, tomando decisões sobre o homem que eu havia amado por 53 anos, enquanto nosso filho comparecia a jantares com clientes e retiros da empresa. Na noite em que João morreu, liguei para André às 2h47 da manhã. O telefone dele foi para a caixa postal. Liguei novamente. Caixa postal. Finalmente, Juliana atendeu na 4ª ligação com voz irritada e sonolenta. Helena, é no meio da noite. O que foi? João se foi, sussurrei com a voz embargada.
Faleceu há 1 hora. Você poderia passar o André para o telefone? Ele está dormindo. Pode esperar até de manhã. Fiquei olhando para o telefone, para o amor da minha vida deitado imóvel em nossa cama, para os 47 anos de certificados de casamento e fotos e sonhos compartilhados que agora pareciam ecos em uma casa vazia. Não, eu disse baixinho. Não pode esperar. André chegou 2 dias depois, ficando tempo suficiente para o funeral e para discutir os próximos passos para minha situação de vida. Ele parou em nossa cozinha, a mesma cozinha onde eu havia preparado o café da manhã para ele todos os dias antes da escola por 18 anos, e me disse que o sítio era muita responsabilidade para alguém da minha idade. Mãe, você não pode manter este lugar sozinha, ele disse sem me olhar enquanto examinava a casa, como se a que estivesse avaliando para venda. O telhado precisa de reparo, o encanamento é velho e se você cair e ninguém te encontrar em dias... Juliana assentiu com simpatia enquanto abria os armários e examinava nossos pratos simples, nossos móveis desparelhados, a coleção de humildes tesouros da nossa vida com a expressão que alguém poderia usar ao visitar um brechó. Temos muito espaço, ela acrescentou com a voz brilhante de entusiasmo forçado. E seria tão bom para as crianças passarem mais tempo com a avó, exceto que as crianças mal reconheciam minha existência. Leo, agora com 14 anos, estava muito ocupado com sua escola particular de elite e seu time de futebol para me notar. Clara, de 12 anos, passava seu tempo em aulas de dança e acampamentos de programação que custavam mais do que João, e eu gastávamos em mantimentos em um mês. Eu havia renunciado à minha independência, ao meu lar, ao meu jardim, aos meus vizinhos, que me conheciam há 40 anos, à minha igreja, onde eu cantava no coral desde os 16. Eu havia renunciado à minha identidade como Helena Bittencourt, esposa de fazendeiro, pilar da comunidade, mulher que conhecia seu próprio valor. Em troca, eu havia me tornado uma convidada que havia ficado mais tempo do que o devido, mas mesmo ali, mesmo me sentindo como uma intrusa na casa do meu próprio filho, eu continuei a dar. Quando Clara mencionou que queria aulas de piano, usei meu dinheiro para mantimentos para pagar o primeiro mês de aulas dela. Quando Léo precisava de novas chuteiras de futebol, peguei dinheiro do pequeno fundo de emergência que eu guardava escondido na gaveta da minha roupa íntima. Quando Juliana reclamou do custo do acampamento de verão dos gêmeos, silenciosamente cobri a diferença, dizendo a mim mesma que era o que as avós deveriam fazer. No mês passado, quando o clube de leitura de Juliana se reuniu na casa, ela me pediu para talvez ficar no meu quarto para que as senhoras pudessem ter seu espaço. Passei 3 horas ouvindo suas risadas ecoarem pelas paredes, sentindo o cheiro do vinho caro e dos aperitivos do buffet que não me convidaram para compartilhar, perguntando-me quando eu havia me tornado alguém que precisava ser escondida como um segredo de família. O pior não foi o dinheiro que eu havia dado, nem mesmo foi a solidão ou a sensação de não ser querida. Foi a lenta, progressiva compreensão de que eu os havia treinado para me tratar dessa maneira. Cada vez que eu havia dito sim quando queria dizer não, cada vez que eu havia sorrido quando meu coração estava se partindo, cada vez que eu havia me tornado menor para acomodar o conforto deles, eu os havia ensinado que meus sentimentos não importavam, que minhas necessidades eram secundárias, que meu amor vinha sem condições ou expectativas de reciprocidade. João costumava me dizer que eu era generosa demais, confiante demais. Helena, querida, ele dizia quando eu emprestava dinheiro para vizinhos, que nunca devolviam, ou me oferecia como voluntária para cada comitê da igreja que precisava de ajuda. Você não pode salvar todo mundo. Às vezes as pessoas têm que se salvar. Mas eu acreditava que a família era diferente. Acreditava que o amor que eu derramava eventualmente voltaria para mim, que os sacrifícios que eu fazia seriam lembrados com gratidão, que envelhecer ao amparo da família significava ser apreciada em vez de tolerada. Quando a luz do amanhecer começou a se infiltrar pelas cortinas do meu quarto no porão, ouvi os sons familiares do lar acordando acima de mim. Passos nos pisos de mármore, a cafeteira moendo os grãos, a voz de Juliana ordenando as crianças a se apressarem com o café da manhã. Sons familiares de família dos quais eu não era mais parte. Peguei minha Bíblia na mesinha de cabeceira, a mesma versão, Almeida Revista e corrigida que João havia me dado no nosso primeiro Natal como recém-casados.
Suas páginas estavam macias pela idade, marcadas com décadas de versículos sublinhados e notas à margem escritas com minha caligrafia cuidadosa. Abri em uma passagem que eu havia destacado anos atrás, durante outro momento difícil em que eu havia me perguntado se meu coração generoso era uma bênção ou uma maldição. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por 79 anos eu havia dominado a parte da pomba inocente. Talvez fosse hora de aprender sobre serpentes. Um suave toque na minha porta interrompeu meus pensamentos. Helena, a voz de Juliana, tinha aquele tom artificialmente doce que ela usava quando precisava de algo. Poderia falar com você um momento? Deixei minha Bíblia e abri a porta para encontrá-la parada ali com sua roupa de yoga, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo perfeito, seu sorriso tão polido quanto os pisos de mármore por onde ela andava. Espero não ter te acordado, ela disse, embora ambas soubéssemos que a casa estava acordada há 30 minutos. Queria falar com você sobre o concurso de piano da Clara. A taxa de inscrição é bem cara e com todas as nossas outras despesas... Ela parou, deixando a solicitação flutuar no ar entre nós como incenso em uma igreja vazia. Olhei para o rosto dela, expectante, para a roupa de treino de grife que custava mais do que meu cheque mensal da aposentadoria, para os brincos de diamante que captavam a luz do lustre do corredor. Claro, ouvi-me dizer as palavras automáticas como a respiração. Quanto você precisa? Mas mesmo quando eu concordei, mesmo quando vi o alívio inundar seus traços, uma pequena voz na minha cabeça sussurrou uma pergunta que mudaria tudo. Eles estavam me usando? A pergunta me assombrou por dias. Eles estavam me usando? Me seguiu através das minhas rotinas matinais, sussurrou para mim durante as longas tardes quando a casa ficava em silêncio e me manteve acordada à noite olhando para o teto, enquanto a máquina de lavar zumbia seu ciclo interminável ao lado. Comecei a notar coisas que eu havia me treinado para ignorar, como a forma como Juliana de repente se lembrava da minha natureza prestativa toda vez que as contas chegavam, como André me chamava de mãe, com aquela particular ternura na voz, apenas quando precisava de algo. Como os gêmeos reconheciam minha existência, principalmente quando queriam que eu os levasse a lugares que Juliana estava muito ocupada para dirigir. Na manhã seguinte ao pedido de dinheiro de Juliana para o concurso de piano de Clara, vi minha neta tomando café da manhã na ilha da cozinha. Ela estava curvada sobre o telefone, os dedos voando pela tela, completamente absorta no drama digital que ocupa as meninas de 12 anos hoje em dia. Bom dia, coração, eu disse, colocando um prato de muffins de mirtilo frescos na bancada. Eu havia acordado às 5 da manhã para assá-los, usando o último do meu extrato de baunilha especial que eu vinha guardando. Clara levantou os olhos por apenas um segundo. Obrigada, ela murmurou. Depois voltou para o telefone. Eu estava ali, com um pano de prato na mão, esperando mais, esperando que ela notasse que eu havia lembrado que mirtilos eram os favoritos dela, esperando que ela perguntasse sobre o meu dia ou me contasse sobre o dela, ou reconhecesse que eu era mais do que uma máquina dispensadora de comida na visão periférica dela, mas ela não o fez. Ela pegou um muffin sem olhar, deu 2 mordidas, depois embrulhou o resto em um guardanapo e jogou na mochila. Vou me atrasar, ela anunciou para ninguém em particular, escorregando do banco. Eu a observei se afastar, essa criança que eu havia segurado recém-nascida, cujos primeiros passos eu havia testemunhado, cujo cada marco eu havia celebrado com mais entusiasmo do que seus próprios pais. Quando eu havia me tornado invisível para ela? Naquela tarde, enquanto limpava meu quarto, encontrei algo que me gelou o sangue. Eu estava tirando o pó da pequena escrivaninha ao lado da minha janela, quando notei papéis espalhados por baixo. Devem ter caído da pilha que André guardava em cima. Documentos que ele vinha revisando para o que ele chamava de fins de planejamento financeiro. Quando me abaixei para recuperá-los, meus olhos captaram palavras familiares no cabeçalho. Última vontade e testamento de Helena Maria Bittencourt. Minhas mãos tremeram quando peguei os papéis. Este era o meu testamento, aquele que eu havia atualizado após a morte de João. Mas por que André tinha uma cópia no meu quarto? Eu havia dado uma para ele guardar, mas esta parecia diferente. Havia anotações rabiscadas nas margens,
cálculos escritos com a caligrafia inconfundível de André. Prendi a respiração ao ler suas anotações. Produto da venda do sítio, R$340 mil. Seguro de vida, R$50 mil. Economias restantes, R$8 mil. Valor total da herança, R$398 mil. No final da página, em tinta vermelha, a caligrafia de Juliana, menos o que já emprestamos. Herança ainda substancial. Emprestamos. Eles consideravam o dinheiro que eu havia dado livremente como um empréstimo. Dinheiro que eles nunca mencionaram que devolveriam. Nunca reconheceram como um sacrifício. Nunca me agradeceram além daqueles cartões de felicitações vazios. Mas havia mais. Grampeado na parte de trás, havia uma impressão dos custos de casas de repouso na área de São Paulo, com várias instalações circuladas e notas sobre a cobertura do plano de saúde e os requisitos para gastar os bens. Eles não estavam apenas esperando que eu morresse, eles estavam planejando isso, calculando exatamente quanto minha vida valia para eles e pesquisando a forma mais barata de me armazenar, até que aquela herança estivesse disponível. Afundei na pequena cadeira ao lado da minha janela com os papéis espalhados no meu colo, sentindo que podia vomitar. O quarto girou ao meu redor quando a magnitude total da traição deles desabou como um telhado desabado. Cada gentileza que eu havia interpretado como amor havia sido um investimento em seu futuro ganho inesperado. Cada vez que André me chamava de mãe com afeto, ele estava calculando os juros compostos sobre minha mortalidade. Cada vez que Juliana sorria e perguntava sobre o meu dia, ela estava mentalmente gastando minha herança. Naquela noite, sentei-me para o jantar como um fantasma em meu próprio velório. André cortou o assado que Juliana havia preparado, discutindo seu dia no trabalho enquanto ela assentia atentamente. Os gêmeos comeram em seu habitual silêncio, ainda grudados em seus telefones, apesar da regra de 100 dispositivos no jantar, que aparentemente só se aplicava quando era conveniente. «Mãe, você está quieta esta noite», observou André, despejando molho em seu prato. «Tudo bem?» Olhei para ele do outro lado da mesa. Este homem que eu havia carregado em meu ventre por 9 meses, amamentado durante as doenças da infância, torcido em cada jogo de beisebol e peça escolar. Seu rosto era agradável, até preocupado, mas agora eu podia ver a calculadora por trás de seus olhos. Agora que eu sabia o que procurar. «Estou bem», eu disse baixinho, «só cansada». «Você deveria descansar mais», acrescentou Juliana com aquela preocupação brilhante e artificial. «Na sua idade, você precisa se cuidar melhor». Na sua idade. Como se ter 79 anos fosse um defeito de caráter que eu precisava gerenciar melhor. Como se meu corpo envelhecido fosse um inconveniente que eles tinham que suportar até que a natureza resolvesse o problema para eles. Depois do jantar, enquanto eles se acomodavam em sua rotina noturna de televisão e supervisão de lição de casa, retirei-me para o meu quarto e tomei uma decisão que deveria ter sido óbvia meses atrás. Eu ia embora. Não com uma tempestade dramática de acusações e lágrimas, não com explicações, nem confrontos, nem tentativas de fazê-los entender o quão profundamente eles haviam me machucado. Eu simplesmente ia reunir o que restava da minha dignidade e me afastar de pessoas que me viam como nada mais do que uma carteira financeira com pulso. Naquela noite, comecei a fazer planos com a precisão metódica que João havia me ensinado. Primeiro, eu precisava garantir meus documentos importantes. Meu cartão do INSS, informações do plano de saúde, meu RG, os documentos do seguro de vida de João. André havia insistido em guardá-los em segurança no arquivo dele, mas eu sabia onde ele escondia a chave. Segundo, eu precisava entrar em contato com meu banco e garantir que André não tivesse acesso às minhas contas restantes. A compreensão de que ele poderia estar monitorando minhas finanças enviou novas ondas de traição através do meu peito. Terceiro, eu precisava de um lugar para ir. O sítio havia sido vendido para uma jovem família que havia prometido restaurar seus jardins e criar seus filhos em seus quartos ensolarados. Mas havia outras opções, comunidades de vida para idosos que valorizavam a independência, em vez de apenas fornecer armazenamento para parentes idosos inconvenientes.
Na manhã seguinte, enquanto a família se apressava através de seu habitual caos do café da manhã, fiz meu movimento. Juliana estava discutindo com Léo sobre o uniforme de futebol dele. André gritava ordens de cima sobre atrasos no trânsito. Clara estava tendo um colapso por causa de uma prova que ela havia esquecido de estudar. Deslizei para o escritório de André e recuperei meus documentos do arquivo dele. A chave estava exatamente onde ele sempre a guardava, colada embaixo da gaveta da escrivaninha, porque ele nunca havia sido particularmente criativo para esconder coisas. Enquanto reunia meus papéis, encontrei mais evidências de seu planejamento. Uma pasta rotulada Helena, Opções de Cuidado Futuro, continha folhetos de casas de repouso subsidiadas pelo Estado, solicitações de assistência médica e um cronograma que sugeria que eles estavam esperando minha transição para cuidados profissionais dentro dos próximos 6 meses. Um folheto estava circulado em vermelho. Lar da Esperança, cuidado básico a partir de R$ 1.200 mensais. O texto destacado dizia: familiares são encorajados a visitar durante horários designados. Pertences pessoais devem ser limitados ao que couber no espaço de armazenamento fornecido. Eles já haviam escolhido minha jaula. Fotografei tudo com o smartphone que Clara havia me ensinado a usar no Natal passado, quando ela ainda parecia gostar da minha companhia. Depois, com cuidado, devolvi os documentos às suas posições originais e tranquei o arquivo. Caminhando de volta para o meu quarto, senti algo que não experimentava há meses: clareza. A névoa de confusão e dúvida que havia nublado meu pensamento estava se dissipando, substituída por uma fria e brilhante compreensão de exatamente onde eu me encontrava nas prioridades da minha família. Eu era um ativo a ser gerenciado, não uma pessoa a ser amada. Naquela tarde, enquanto a casa estava vazia, liguei para o número de um cartão de visita que eu havia guardado na minha carteira por anos. Graça Vasconcelos, a auxiliar de enfermagem que havia ajudado a cuidar de João durante seus últimos meses. Ela havia sido tão gentil, tão genuína em sua compaixão, que eu havia guardado o cartão dela pensando que talvez um dia eu precisasse de alguém que realmente se importasse com o meu bem-estar em vez do meu testamento. Dona Helena Bittencourt. A voz de Graça era calorosa, com uma surpresa encantadora. Que maravilha saber de você, como a senhora está. Pela primeira vez em meses, alguém havia feito essa pergunta e realmente queria ouvir a resposta. Estive melhor, admiti, surpreendendo-me com minha honestidade. Graça, preciso de ajuda. Não ajuda médica, mas preciso fazer algumas mudanças na minha situação de vida e não sei por onde começar. Claro, ela disse sem hesitar. Tenho a tarde de amanhã livre. Gostaria que eu fosse vê-la para que possamos conversar? Na verdade, eu disse, olhando ao redor do estéril quarto de hóspedes que nunca havia parecido um lar. Poderíamos nos encontrar em outro lugar? Talvez naquele pequeno café da praça no centro, onde eles servem café de verdade. Graça riu. Um som como sinos de prata. Perfeito. Trarei informações sobre algumas comunidades de idosos excelentes que conheço. Lugares onde as pessoas realmente querem viver, não apenas existir. Depois de desligar o telefone, sentei-me na minha cadeira ao lado da janela e observei um cardeal pousar no comedouro de pássaros lá fora. O brilho vermelho vivo de suas penas contra o céu cinza de outubro parecia um sinal, um lembrete de que mesmo nas estações mais escuras, ainda poderia haver momentos de surpreendente beleza. Pela primeira vez desde a morte de João, senti algo que estava ausente há tanto tempo que eu havia esquecido o nome: esperança. Naquela noite, enquanto eu ouvia os sons familiares da vida familiar acontecendo sem mim nos quartos de cima, fiz uma lista de tudo o que eu queria levar quando fosse embora. Não era muito. As roupas de João ainda penduradas no meu armário, me dando conforto nas noites mais difíceis. Nossa foto de casamento, minha Bíblia, a colcha que minha mãe havia costurado. Todo o resto, o acúmulo de uma vida que antes havia parecido tão importante, de repente parecia âncoras me afundando. Amanhã eu começaria o processo de me libertar das pessoas que haviam confundido meu amor com seu direito. Amanhã eu começaria a aprender a ser Helena Bittencourt novamente, em vez de apenas a mãe inconveniente de André. Esta noite, pela primeira vez em meses, adormeci sem chorar. Meu encontro com Graça no café da praça no centro foi como entrar na luz do sol depois de meses em um porão. Ela chegou 10 minutos antes.
Seu sorriso caloroso e seu abraço genuíno me lembraram o que era ser bem-vinda em vez de tolerada. Helena, você parece cansada, ela disse enquanto nos acomodávamos em um canto, seus olhos castanhos cheios do tipo de preocupação que não esperava nenhuma compensação. Você está dormindo bem? Com café e bolo de fubá que realmente tinha gosto da receita da minha avó, contei a ela tudo sobre a caneca quebrada e as palavras cruéis de Juliana, sobre encontrar o testamento com os cálculos deles, sobre os folhetos das casas de repouso e a fria compreensão de que eu havia me tornado nada mais do que um investimento financeiro que eles estavam esperando para cobrar. Graça ouviu sem julgar, ocasionalmente estendendo a mão pela mesa para apertar a minha quando minha voz falhava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, mexendo seu café com uma precisão pensativa. Helena, ela disse finalmente, você sabe que isso não é normal, certo? A maneira como eles estão te tratando não é como as famílias deveriam funcionar. Assenti, sentindo as lágrimas arderem em meus olhos. Eu continuo pensando que se eu apenas me esforçar mais, se eu for mais útil, menos problema. A voz de Graça era suave, mas firme. Você já deu tudo a eles. Seu dinheiro, seu lar, sua independência, sua dignidade. Quanto mais eles querem? Sua alma? Ela tirou uma pasta cheia de folhetos e páginas impressas. Estes são lugares onde pessoas da sua idade vivem por escolha, não por padrão, onde você teria seu próprio espaço, sua própria autonomia, sua própria vida, onde ter 79 anos é considerado ter 79 anos de sabedoria, não 79 anos de fardo. As comunidades que ela me mostrou não se pareciam em nada com o asilo estéril que André e Juliana haviam selecionado. Eram complexos de vida para idosos ativos com bibliotecas e jardins, estúdios de arte e trilhas para caminhada, lugares onde os residentes tinham clubes de leitura e aulas de culinária, onde viajavam juntos e se ofereciam como voluntários em suas comunidades. O Recanto do Sol tem uma lista de espera, explicou Graça, apontando para uma foto de um lindo apartamento com grandes janelas e uma pequena cozinha. Mas às vezes, eles têm vagas de emergência para pessoas em situações difíceis. Eu poderia fazer uma ligação. Naquela tarde, enquanto André estava no trabalho e Juliana estava em sua aula de yoga, fiz 3 ligações telefônicas que mudariam tudo. Primeiro, liguei para meu banco e retirei André de todas as minhas contas. A representante de atendimento ao cliente foi paciente enquanto eu explicava que as circunstâncias haviam mudado e que eu precisava de controle total sobre minhas finanças. Dona Helena Bittencourt, ela disse cuidadosamente. Vejo que seu filho tem feito transferências regulares de suas economias para a conta corrente dele. A senhora estava ciente dessas transações? Meu sangue gelou. Que tipo de transferências? Deixe-me ver. Saques mensais de R$800 durante os últimos 6 meses, marcados como contribuição para o lar. Então, presumi que a senhora as havia autorizado. R$800 por mês, quase R$10.000 no total. Dinheiro que eu nunca havia concordado em dar. Nunca me perguntaram? Nunca soube que estava faltando porque eu havia confiado em André para gerenciar os extratos da conta que eu não conseguia mais ler claramente devido à minha visão em declínio. Quero que essas transferências sejam interrompidas imediatamente. Eu disse com a voz mais firme do que eu sentia. E quero que os extratos impressos do último ano sejam enviados para um endereço diferente. Minha segunda ligação foi para o Recanto do Sol. A diretora, a senhora Azevedo, tinha uma voz como mel sobre aço, calorosa, mas autoritária. Quando expliquei minha situação em termos gerais, ela se ofereceu para se encontrar comigo naquela mesma noite. Sim, dona Helena Bittencourt. Tivemos vários residentes que se juntaram a nós após dificuldades familiares. Ela disse, diplomaticamente. Às vezes, as pessoas que dizem nos amar mais são as que menos nos entendem. 18h seria bom para a senhora? Minha terceira ligação foi para uma empresa de táxis. Eu havia terminado de pedir caronas. Eu havia terminado de depender de pessoas que viam cada favor como uma dívida que eu lhes devia. Quando André chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na sala, não escondida nos meus aposentos do porão, não me tornando invisível, sentada em sua pristina cadeira branca, como se tivesse todo o direito de ocupar espaço no que tecnicamente ainda era a casa do meu filho. Mãe,
Ele parecia genuinamente satisfeito em me ver. Aquela ternura praticada inundando sua voz. Como foi seu dia? Juliana mencionou que você saiu esta tarde. Sim, eu disse simplesmente. Tive que fazer algumas coisas. Coisas? Juliana apareceu da cozinha, com suas roupas de yoga trocadas pelo tipo de traje casual, mais caro, que ela usava quando queria parecer arrumada sem esforço. Que tipo de coisas? Você deveria ter me pedido para te levar. Peguei um táxi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André e Juliana trocaram um olhar que agora eu reconhecia. A mesma expressão que eles haviam usado ao discutir minhas opções de cuidado futuro em conversas sussurradas que eles pensavam que eu não podia ouvir. Mãe, disse André lentamente, sentando-se em frente a mim. Pegar táxis pode ser caro e, na sua idade, sair sozinha. E se algo acontecesse com você? E se você ficasse confusa ou se perdesse? Tenho 79, não estou senil, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Juliana se aninhou no braço da cadeira de André, com a mão perfeitamente manicurada repousando em seu ombro em um gesto de preocupação unida. Helena, só estamos preocupados com você. Você não tem parecido você mesma ultimamente. Talvez devêssemos marcar uma consulta com o Dr. Martins, só para ter certeza de que está tudo bem. Lá estava. A sutil sugestão de que minha crescente independência era, na verdade, evidência de uma diminuição da minha capacidade mental. Se eu começasse a afirmar meus direitos, começasse a tomar minhas próprias decisões, claramente algo estava errado com meu cérebro que precisava de intervenção médica. Estou bem, eu disse. Na verdade, estou melhor do que em meses. Você parece diferente, insistiu André. Distante. Você está chateada com alguma coisa? Porque se fizemos algo errado... A atuação foi magistral. O filho preocupado, a nora atenciosa, ambos tão preocupados com o meu bem-estar. Se eu não tivesse encontrado aqueles folhetos das casas de repouso, se eu não tivesse visto meu testamento coberto de seus cálculos financeiros, eu poderia ter acreditado neles. Tenho pensado na minha situação de vida. Eu disse com cuidado. Ambos ficaram muito quietos. O que há com isso? Perguntou Juliana com a voz mais aguda do que o normal. Este arranjo não está mais funcionando para mim. Acho que pode ser hora de eu encontrar meu próprio lugar. O rosto de André passou por várias expressões em rápida sucessão. Surpresa, preocupação e depois algo que parecia suspeitosamente pânico. Mãe, você não pode estar falando sério. Você não pode viver sozinha. E seus medicamentos? Suas consultas médicas? E se você cair? Eu gerenciei essas coisas por 79 anos antes de me mudar para cá. Mas isso era diferente, interveio Juliana. Você está mais velha agora, mais frágil, e apenas as despesas. Mãe, os centros de vida para idosos custam milhares de reais por mês. Você não pode pagar com essa aposentadoria. Quase ri da ironia. Eles vinham calculando meu patrimônio líquido até o último centavo. Mas agora, de repente, eu era muito pobre para pagar uma moradia básica. Tenho procurado algumas opções, eu disse. Acho que consigo me virar. Opções? A voz de André falhou ligeiramente. Que tipo de opções? Mãe, você não pode tomar decisões importantes sobre a vida sem falar conosco primeiro. Somos sua família. Precisamos estar envolvidos nessas decisões. Da mesma forma que vocês estavam envolvidos ao escolher o lar da esperança? Silêncio sepulcral. O rosto de Juliana ficou sem cor. A boca de André abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Não sei do que você está falando, disse Juliana finalmente, mas sua voz não tinha convicção. Os folhetos no escritório de André. Aquele com o pacote de cuidados básicos circulado em vermelho. Vocês iam pedir minha opinião sobre essa escolha? Ou eu deveria ser grata pelo depósito que vocês selecionaram? André se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo. Mãe, você vasculhou meus papéis particulares? Meu testamento estava misturado com seus papéis particulares, junto com cálculos sobre o valor da minha herança e notas sobre o dinheiro que você me emprestou. Isso foi apenas... Estávamos apenas tentando planejar com antecedência para garantir que a senhora fosse cuidada se algo acontecesse, roubando R$ 800 por mês da minha conta bancária.
A acusação flutuou no ar como fumaça de um incêndio. O rosto de Juliana passou de pálido a ruborizado. André afundou de volta em sua cadeira como um balão murcho. Não estávamos roubando, ele disse fracamente. Estávamos usando esse dinheiro para o seu cuidado, seu quarto e comida, sua parte das despesas da casa. Ah, minha parte das despesas da casa por morar no porão ao lado da lavanderia? R$ 800 por mês pelo privilégio de ser escondida dos seus convidados e de me dizerem que minha existência fede? Isso não é justo, esbravejou Juliana, finalmente perdendo a compostura. Nós abrimos nossa casa para você, nós a alimentamos, a hospedamos, a incluímos em nossa família. Você tem ideia de quanto estresse isso colocou em nosso casamento? Quão difícil tem sido explicar aos nossos amigos por que temos uma avó morando conosco? Você sabe o que as pessoas dizem sobre famílias que não podem pagar cuidados profissionais para seus pais idosos? A máscara havia caído. Agora, sem mais pretensões de preocupação amorosa, sem mais atuações de filhos obedientes cuidando de um pai envelhecido. Era sobre a imagem deles, sua conveniência, seu planejamento financeiro. Então tudo isso tem sido um fardo, eu disse baixinho. Isso não é o que ela quis dizer, começou André, mas Juliana o interrompeu. Sim, Helena, tem sido um fardo, um enorme, mas nós o fizemos de qualquer maneira porque somos boas pessoas que acreditam na responsabilidade familiar. E agora você quer jogar isso na nossa cara, ir embora sozinha como uma adolescente rebelde? Levantei-me lentamente, minha artrite tornando o movimento deliberado e cuidadoso. Ambos me observaram como se eu pudesse desmaiar ou explodir. Você está certa, eu disse. Isso tem sido injusto para todos nós. Vocês não deveriam ter que suportar o fardo de cuidar de alguém que vem como um fardo. E eu não deveria ter que viver em um lugar onde não sou querida. Mãe, espere. André estendeu a mão para me segurar pelo braço, mas eu recuei. Vou me mudar esta semana. Vocês podem ter seu porão de volta para guardar coisas, como sempre foi destinado a ser. Naquela noite, eles bateram na minha porta a cada hora. Primeiro André sozinho, depois Juliana sozinha, depois ambos juntos, cada vez com uma abordagem diferente, implorando, raciocinando, culpando, até chorando. Mas eu já havia tomado minha decisão. Graça havia ligado com boas notícias. O Recanto do Sol tinha uma vaga de emergência, um apartamento de um quarto com vista para o jardim, disponível imediatamente para alguém em circunstâncias de transição. Na manhã seguinte, enquanto eles estavam no trabalho e na escola, empacotei minhas poucas posses nas malas que eu havia trazido 8 meses antes. Graça chegou com uma amiga que era dona de um caminhão de mudanças e, juntas, transportamos os restos da minha antiga vida para o começo da minha nova. Deixei uma nota na bancada da cozinha ao lado da cafeteira que eu havia usado todas as manhãs para fazer café que ninguém nunca compartilhou comigo. Obrigada por me ensinarem a diferença entre ser família e estar em casa. Encontrei um lugar onde posso ser ambas as coisas. Helena. Enquanto nos afastávamos da casa que nunca havia me dado as boas-vindas, senti algo que não experimentava desde que João morreu. Liberdade. O sentimento era tão estranho, tão inesperado, que comecei a chorar no banco do passageiro do carro de Graça. Mas pela primeira vez em meses, eram lágrimas de alívio em vez de desespero. Minha primeira manhã no Recanto do Sol. Acordei sem o som de uma máquina de lavar retumbando pelas paredes. O silêncio era tão profundo, tão pacífico, que por um momento esqueci onde estava. Então a luz do sol inundou as janelas que davam para o leste em vez de para o norte. E eu me lembrei. Eu estava livre. O apartamento era pequeno, mas perfeito. Uma sala de estar com lareira que eu realmente podia usar. Uma cozinha com uma janela sobre a pia que dava para um jardim, onde os residentes cultivavam tomates e ervas, e um quarto que não cheirava a detergente industrial. Tudo era meu para arrumar, meu para desfrutar, meu para habitar sem permissão ou desculpas. Fiz café na minha própria cafeteira, usando as boas xícaras de porcelana que eu havia resgatado do armário. Chega de xícaras lascadas ou manhãs apressadas, tentando permanecer invisível. Sentei-me à minha pequena mesa de jantar e observei um idoso cuidar dos canteiros de flores lá fora, cantarolando enquanto trabalhava. Quando ele me notou na janela, sorriu e acenou. Um sorriso de verdade. Não.
a cortesia praticada à qual eu havia me acostumado. A primeira semana transcorreu como um sonho. Participei da orientação de boas-vindas para os novos residentes, onde a senhora Azevedo me apresentou a uma comunidade de pessoas que haviam escolhido estar ali, não armazenadas por suas famílias, não escondidas até que a morte as reclamasse, mas vivendo ativamente em um lugar projetado para seu conforto e dignidade. Temos clube de leitura às terças-feiras, disse Margarida Guzmão, uma mulher miúda de 83 anos que havia sido bibliotecária por 40 anos, e que o nome não os engane, discutimos mais do que lemos. No mês passado, Doroteia jogou sua cópia de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo em Haroldo, porque ela disse que romances não eram literatura de verdade. Haroldo, um cavalheiro distinto com barba branca e olhos brilhantes, riu do outro lado da sala comum. Mantenho essa declaração, mas peço desculpas pelo hematoma. Eu também ri. Na verdade, ri pela primeira vez em meses, quando foi a última vez que eu havia sido parte de uma conversa onde as pessoas valorizavam minha opinião, onde minha presença agregava ao grupo em vez de diminuir. Helena, você está com aquele olhar, disse Graça quando veio na quinta-feira à noite com comida chinesa para a viagem e uma garrafa de vinho. Que olhar! O olhar de alguém que se lembra de quem costumava ser. Ela estava certa. Cada dia sem pisar em ovos, sem medir minhas palavras por medo de causar inconvenientes, sem esconder partes de mim para me encaixar na ideia que alguém mais tinha do que eu deveria ser. Eu me sentia mais como Helena Bittencourt, e menos como a mãe irritante de André. Eu me juntei ao comitê de jardinagem e me vi planejando um jardim de ervas que me lembraria o sítio. Eu me inscrevi nas viagens semanais ao mercado de produtores, onde eu podia escolher meus próprios vegetais sem verificar se eles atendiam aos padrões estéticos de Juliana. Eu até participei de uma aula de pintura, algo que eu sempre quis tentar, mas nunca me permiti tempo ou espaço para explorar. Mas minha recém-descoberta paz foi estilhaçada na manhã de sábado, quando meu telefone tocou às 7 da manhã. Mãe, o que diabos você pensa que está fazendo? A voz de André estava tensa de pânico mal controlado. Bom dia para você também, André. Não me diga bom dia. Você desapareceu. Deixou um bilhete como se fosse uma adolescente fugitiva, em vez de falar conosco como adultos. Acomodei-me em minha confortável poltrona, aquela que eu havia posicionado perfeitamente para pegar a luz da manhã. Tentei falar com você. Você respondeu questionando minha competência mental e sugerindo que eu precisava de uma avaliação médica. Por que estamos preocupados com você, mãe? Você está tomando decisões impulsivas, mudando-se para alguma instalação aleatória sem nos deixar inspecioná-la primeiro, sem considerar as implicações financeiras. As implicações financeiras para quem? Silêncio. André, estou bastante confortável aqui. Tenho meu próprio espaço, minha independência e pessoas que realmente gostam da minha companhia. Por que isso é problemático para você? Não é problemático, é só... Mãe, quanto este lugar está custando? Porque se você estiver gastando suas economias em uma vida de luxo para idosos, não sobrará nada para emergências ou para o futuro. Lá estava. A verdadeira preocupação não era minha felicidade ou bem-estar, era o esgotamento potencial da herança deles. Estou gerenciando minhas finanças bem, obrigada. Ou está, porque eu verifiquei nossa conta conjunta e você fez algumas mudanças muito preocupantes. Você removeu meu acesso, o que me torna impossível ajudá-la a pagar as contas ou lidar com emergências. Também descobri que você estava se servindo com R$ 800 por mês, sem o meu conhecimento. Isso seria preocupante para a maioria das pessoas. Esse dinheiro era para o seu cuidado, seu quarto e comida, sua parte das utilidades, mantimentos. R$ 800 por um quarto no porão e os restos que você não queria. André, todo o meu orçamento mensal aqui, incluindo refeições, atividades e um lindo apartamento, é menos do que você estava roubando de mim. Não estávamos roubando. Sim, estavam. Pegar dinheiro da conta de alguém sem o conhecimento ou permissão é roubo, independentemente da sua relação com a vítima. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele havia desligado. Quando ele voltou a falar, sua voz havia mudado, menos agressiva, mais bajuladora. Mãe, sei que não fomos perfeitos,
Talvez Juliana e eu tenhamos ficado um pouco estressados tentando equilibrar tudo. Mas fugir não é a resposta. Volte para casa e resolveremos as coisas. Faremos melhor. Esta é a minha casa agora. Essa não é a sua casa. Seu lar está com sua família, seu filho e seus netos que te amam. Amam? Porque quando eu morava lá, Clara mal reconhecia minha existência. Leo me tratava como um móvel. Você me escondeu de seus compromissos sociais e Juliana reclamou do meu cheiro para as amigas dela. Você estava ouvindo conversas privadas na minha própria casa? Sim. Ou o que eu pensei que era minha casa. Acontece que eu era apenas uma inquilina temporária, pagando um aluguel que eu não sabia que devia. Outra longa pausa. Quando André voltou a falar, pude ouvir a voz de Juliana ao fundo, aguda e insistente. Mãe, as crianças sentem sua falta. Elas têm perguntado quando você vai voltar. Era uma mentira, e ambos sabíamos disso. Mas o fato de ele estar disposto a usar as crianças como armas emocionais me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão desesperados eles haviam se tornado. Se as crianças querem me ver, são bem-vindas para me visitar. Não estou me escondendo delas. Simplesmente não estou disponível para ser dada como certa. Visitar? Mãe, você está há 20 minutos. Não é como se pudéssemos ir visitar. Não. Suponho que isso exigiria fazer um esforço real para passar tempo comigo, em vez de simplesmente coexistir no mesmo edifício. Naquela tarde, Juliana ligou. Sua abordagem era diferente. Lágrimas, culpa e manipulação emocional envoltas em preocupação maternal. Helena, sinto muito. Ela soluçou ao telefone. Sei que não fui a nora que você merecia. Sei que disse coisas terríveis e fui egoísta e insensível. Mas por favor, volte para casa. As crianças estão devastadas. Leo continua perguntando onde a vovó foi e Clara chora até dormir porque acha que fez algo errado. Se isso tivesse sido verdade, poderia ter funcionado. A Helena de 3 meses atrás teria arrumado suas malas imediatamente, sobrecarregada pela culpa ao pensar em causar dor aos seus netos. Mas eu havia passado tempo suficiente no Recanto do Sol para conhecer outros avós que mantinham relacionamentos saudáveis e amorosos com seus netos sem sacrificar seu próprio bem-estar. Juliana, se as crianças querem manter um relacionamento comigo, estou absolutamente aberta a isso. Mas será um relacionamento baseado no respeito mútuo, não um em que se espera que eu compre o afeto delas com dinheiro e servidão. Isso não é. Nunca esperamos que você comprasse nada, não é? Então, por que cada conversa sobre passar tempo com as crianças envolvia solicitações de dinheiro? Aulas de piano, equipamento de futebol, taxas de acampamento, inscrições em concursos. Quando foi a última vez que alguém da sua família passou tempo comigo só porque gostava da minha companhia? A pergunta flutuou no ar como incenso em uma igreja vazia. Sim, nós gostamos da sua companhia, disse Juliana, mas as palavras soaram vazias até para ela. Juliana, espero que um dia isso seja verdade, mas agora mesmo preciso me concentrar em reconstruir uma vida onde meu valor não seja medido pela minha utilidade para outras pessoas. Na segunda-feira, um visitante surpresa chegou sem avisar. Eu estava regando as mudas de ervas que eu havia plantado em pequenos vasos no meu pátio quando alguém bateu na minha porta. Pelo olho mágico, vi Clara parada no corredor, brincando com as alças da mochila. Abri a porta lentamente, incerta do que esperar. Oi, vovó, ela disse sem me olhar nos olhos. Mamãe me deixou. Ela disse que você mora aqui agora. É isso mesmo. Quer entrar? Ela assentiu e entrou, olhando ao redor com a curiosidade de olhos brilhantes de alguém que explora um país estrangeiro. Ela examinou minha pequena sala de estar, minha cozinha com suas alegres cortinas amarelas, minhas fotografias dispostas na lareira. É bonito, ela disse finalmente. Cheira a biscoitos e flores. Quase sorri. Quer alguns biscoitos? Assei biscoitos de canela ontem. Esses são os meus favoritos, eu lembro. Sentamos à minha pequena mesa de jantar, à luz da tarde, entrando pelas janelas que me pertenciam. Clara comeu 3 biscoitos e bebeu um copo de leite enquanto eu observava essa criança com quem eu quase havia perdido a esperança de me conectar. Vovó, ela disse de repente, você está brava com a gente?
A pergunta foi tão direta, tão inesperadamente honesta, que me tirou o fôlego. Não estou brava, querida. Estou triste, mas também tenho esperança. Por que você está triste? Porque eu me sentia invisível quando morava na casa de vocês. Como se ninguém realmente me visse ou se importasse com o que eu pensava ou sentia. Ela considerou isso com a seriedade que as crianças trazem para assuntos importantes. Eu te via, ela disse baixinho. É que mamãe disse para não te incomodar porque você estava sempre cansada e precisava descansar. Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Juliana não só estava me escondendo de seu círculo social, mas estava impedindo ativamente que as crianças construíssem relacionamentos comigo, enquadrando minha presença como um fardo com o qual eles precisavam andar na ponta dos pés. Clara, eu nunca estive muito cansada para passar tempo com você. Eu adoraria ouvir sobre o seu dia, te ajudar com suas tarefas ou simplesmente sentar e conversar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sério? Sério? Passamos a próxima hora falando sobre a escola, seus amigos, seus projetos de arte e seus sonhos de se tornar veterinária. Ela era inteligente, divertida e gentil. Tudo o que eu havia esperado que ela se tornasse, mas me foi impedido de testemunhar. Quando o carro de Juliana parou lá fora, Clara me abraçou com força. Posso voltar na semana que vem? Ela sussurrou. Quando quiser, querida, mas só se você quiser, não porque alguém te diga que deve ou não deve. Ela assentiu solenemente e pegou sua mochila. Enquanto eu a observava caminhar em direção ao carro, senti algo que quase havia esquecido que existia. A esperança de um relacionamento genuíno com minha neta, baseado no afeto mútuo em vez de obrigação ou culpa. Naquela noite, enquanto eu estava no meu jardim observando o pôr do sol pintar o céu com tons de rosa e ouro, percebi que algo profundo havia mudado. Pela primeira vez desde a morte de João, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. O telefone tocou novamente por volta das 8. O número de André apareceu na tela, mas eu não atendi. Em vez disso, servi-me uma taça de vinho. Abri um livro que eu havia pegado emprestado da biblioteca de Margarida e me acomodei em minha confortável cadeira ao lado da janela. Pela primeira vez em meses, eu não tinha para onde ir, ninguém para agradar e nada para provar. Finalmente, eu estava em casa. 3 semanas após o início da minha nova vida, eles chegaram sem avisar. Eu estava no jardim comunitário, ajoelhada ao lado do meu canteiro de ervas, com terra debaixo das unhas, pela primeira vez desde que João morreu, quando ouvi vozes familiares discutindo no estacionamento. Através da cerca viva que margeava o jardim, eu podia ver o sedã de luxo de André, com o motor ainda ligado, o escapamento soltando fumaça no ar fresco de outubro. Isso é ridículo, Juliana. André estava dizendo com aquela ponta de frustração mal controlada que eu lembrava de seus anos de adolescente. Deveríamos ter marcado um horário. Apenas aparecer assim nos faz parecer desesperados. Estamos desesperados. A resposta de Juliana foi afiada o suficiente para cortar vidro. Ela está aqui há quase 1 mês, André. 1 mês. Você percebe quanto dinheiro ela está gastando? Quanto ela está potencialmente dando a estranhos que nem a conhecem? Fiquei agachada atrás das plantas de tomate, com as mãos ainda na terra, ouvindo-os discutir sobre minha vida como se fosse um investimento em ações desgovernado, em vez de um ser humano. Mamãe sempre disse que eu podia contar com a minha herança para ajudar com os fundos da faculdade das crianças, continuou André, com a voz transformada em um sussurro que de alguma forma transmitia mais ameaça do que gritos. Agora ela está morando em alguma comuna, provavelmente sendo lavada cerebralmente por gente que quer pôr as mãos no dinheiro dela. Não é uma comuna, esbravejou Juliana. Eu pesquisei online. É uma daquelas comunidades caras para idosos, onde as pessoas idosas solitárias vão para se sentirem importantes. Provavelmente tem consultores financeiros rondando os corredores, convencendo os residentes a deixar dinheiro para a instalação, em vez de para suas famílias. Minhas mãos pararam na terra. Mesmo a versão imaginada deles da minha vida se centrava em suas preocupações financeiras em vez do meu bem-estar. Precisamos ser inteligentes sobre isso, continuou Juliana. Apelos emocionais não funcionaram. Talvez seja a hora de considerar outras opções. Que tipo de outras opções? Legais. Ela está mostrando sinais de capacidade diminuída,
tomando decisões financeiras impulsivas, isolando-se da família. Qualquer juiz veria que ela precisa de uma tutela para sua própria proteção. As palavras me atingiram como água gelada. Uma tutela lhes daria controle total sobre minhas finanças, minha situação de vida, minha assistência médica, toda a minha vida. Eu me tornaria novamente uma criança legal, incapaz de tomar decisões sobre onde vivia ou como gastava o dinheiro que João e eu havíamos ganhado através de décadas de trabalho honesto. Levantei-me lentamente, tirando a terra dos joelhos, e caminhei em direção ao estacionamento com o passo medido de alguém que finalmente havia aprendido seu próprio valor. Olá, André, Juliana. Minha voz era tranquila, firme, sem dar indícios da conversa que eu acabara de ouvir. Eles se viraram em uníssono, com os rostos mudando de surpresa para a culpa, e depois para uma preocupação cuidadosamente fabricada. Mãe! André correu para a frente com os braços estendidos, como se nosso relacionamento ainda se baseasse em afeto físico em vez de cálculo financeiro. Você parece diferente. Eu parecia diferente. 3 semanas dormindo a noite toda, comendo refeições que eu mesma havia escolhido e participando de conversas onde minhas opiniões importavam. Haviam restaurado algo em meu rosto que eu havia perdido durante aqueles meses no porão deles. Cor nas minhas bochechas, luz nos meus olhos. A postura de alguém que sabia que pertencia exatamente onde estava. Eu também me sinto diferente, respondi, aceitando o abraço dele enquanto permanecia emocionalmente distante dele. O que os traz por aqui? Queríamos ver onde você está morando, disse Juliana, com os olhos percorrendo os edifícios bem cuidados e os jardins paisagísticos com a expressão de alguém que calcula os valores das propriedades. Garantir que você esteja segura. Estou muito segura. Querem um tour? Eles trocaram um olhar que agora eu reconhecia como comunicação silenciosa sobre sua agenda compartilhada. Seria maravilhoso, disse André. Nós nos preocupamos se este lugar é apropriado para alguém da sua idade com suas necessidades. Minhas necessidades? Como se eu exigisse uma adaptação especial em vez de simplesmente o mesmo respeito e autonomia que é concedido a qualquer ser humano adulto. Eu os levei pelo centro comunitário, onde Margarida estava liderando sua discussão de livros da tarde em vozes altas o suficiente para serem ouvidas em 3 bairros. Haroldo estava ao piano, tocando clássicos de jazz, enquanto Doroteia cantava em dueto com uma voz que provavelmente havia sido linda 50 anos atrás, e que ainda era entusiasta hoje. O estúdio de arte zumbia com criatividade tranquila, enquanto os residentes trabalhavam em pinturas, cerâmicas e artesanatos que nunca seriam descartados como hobbies de velhas. É muito ativo, observou Juliana, observando um homem de 80 anos demonstrar a técnica adequada de tacada para um grupo de mulheres que claramente estavam dando a ele a razão. Você não acha toda essa estimulação exaustiva? Eu acho energizante. Pela primeira vez em meses, sinto que estou vivendo em vez de simplesmente existindo. André examinou tudo com o olhar crítico de alguém que realiza uma inspeção. Ele fez perguntas diretas sobre segurança, instalações médicas, protocolos de emergência, todas preocupações razoáveis que poderiam ter me comovido se eu não o tivesse ouvido discutir sobre procedimentos de tutela 10 minutos antes. Quando chegamos ao meu apartamento, eles entraram com o ar cauteloso de pessoas que entram em um território potencialmente hostil. É menor do que eu esperava, disse Juliana, examinando minha sala de estar com seus móveis confortáveis e toques pessoais. É perfeito para mim. Não preciso de muito espaço, apenas espaço suficiente para ser eu mesma. Mas, mãe, André sentou-se em minha poltrona sem ser convidado. Você não sente falta de ter a família por perto? Você não se sente sozinha aqui com todos esses estranhos? Esses estranhos se tornaram amigos mais rápido do que eu jamais imaginei ser possível. E agora vejo Clara todas as semanas. Ela visita porque quer, não porque alguém diga que ela tem que fazer isso. Sobre isso, a voz de Juliana adotou um tom que eu havia aprendido a reconhecer como o prelúdio de ultimatos. Temos pensado que talvez essas visitas devessem ser mais estruturadas, mais supervisionadas, sabe? Para garantir que Clara não se sinta sobrecarregada por ter que te entreter.
A máscara estava escorregando novamente. Eles não podiam mais me controlar, então iriam controlar meu acesso à minha neta. Clara não me entretém, Juliana. Passamos tempo juntas, assamos biscoitos, trabalhamos em seus projetos de arte, conversamos sobre livros. Sabe, as coisas que avós e netas fazem há séculos. Sim, mas na idade dela, ela precisa se concentrar no futuro dela. Preparação para a faculdade, atividades extracurriculares. O tempo gasto visitando parentes idosos, embora seja doce, não é realmente produtivo para o desenvolvimento dela. Parentes idosos, não sua avó, não família, parentes idosos que eram impedimentos para a produtividade de Clara. Entendi. Fui para a cozinha e comecei a preparar chá com as mãos firmes, apesar da raiva que se acumulava em meu peito. E quanto a Léo, ele também precisa de proteção de sua improdutiva parente idosa? Léo está passando por uma fase difícil, explicou André, aceitando a xícara que eu lhe me ofereci. Adolescentes realmente não querem passar tempo com os avós. Não é nada pessoal. Tudo sobre essa situação é pessoal, André. O chá era da porcelana da minha avó. Delicadas xícaras com rosas pintadas à mão que haviam sobrevivido à depressão, à Segunda Guerra Mundial e às 7 décadas de reuniões familiares. Eu as havia resgatado do armazenamento quando me mudei para o Recanto do Sol, e usá-las diariamente havia se tornado um ato de desafio contra a mentalidade utilitária que valorizava as coisas apenas por sua função imediata. Mãe, André largou sua xícara e se inclinou para a frente com a expressão sincera que ele havia aperfeiçoado para conversas difíceis. Precisamos conversar sobre o seu futuro. Este lugar é agradável, mas é caro. No ritmo em que você está gastando dinheiro, esgotará suas economias em poucos anos. Minha situação financeira está estável. Obrigada. Está, porque pelo que eu posso ver, você está pagando preços premium por serviços que não precisa. Não faria mais sentido você se mudar de volta para casa, onde sua família pode cuidar de você de graça? De graça. Como se os R$ 800 por mês que eles vinham roubando, mais o custo emocional da humilhação diária, equivalerem a cuidados gratuitos. André, eu tentei morar com a família. Não funcionou porque cometemos erros, interveio Juliana, com a voz adotando o tom suplicante que ela usava quando a razão não alcançava seus objetivos. Mas aprendemos com esses erros. Sabemos como fazer melhor agora. Sabem? Porque há 5 minutos vocês estavam discutindo procedimentos de tutela no estacionamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de André empalideceu. A maquiagem cuidadosamente aplicada de Juliana não conseguia esconder o rubor de culpa que se espalhava por seu pescoço. Você estava ouvindo uma conversa particular, disse Juliana finalmente, com a voz tensa de indignação. Eu estava jardinando. Vocês estavam tendo aquela conversa particular em um estacionamento público, em um volume alto o suficiente para ser ouvida por qualquer um a 15 metros de distância. Mãe, a tutela não é sobre controlar você, disse André com cuidado. É sobre protegê-la de pessoas que poderiam se aproveitar de sua natureza confiante. Pessoas como meu filho que rouba da minha conta bancária. Isso não é a mesma coisa, e você sabe disso. Não é? Você pegou dinheiro sem permissão, justificou com despesas que eu nunca concordei em pagar, e agora está ameaçando tomar medidas legais para recuperar o acesso às minhas finanças. Como isso é diferente do abuso financeiro do qual você afirma que está me protegendo? André se levantou abruptamente, caminhando até minha janela que dava para o jardim onde eu havia estado trabalhando pacificamente antes da chegada deles. É exatamente disso que estou falando, ele disse com a voz aumentando. Você se tornou paranoica, desconfiada da sua própria família. Essas pessoas aqui estão enchendo sua cabeça de ideias sobre independência e autonomia. Mas, mãe, você tem 79 anos, tem Parkinson, toma 6 medicamentos diferentes, não consegue ver bem o suficiente para dirigir à noite. Em algum momento, a realidade tem que importar mais do que seus sentimentos. Minha realidade é que sou mais feliz e saudável do que tenho sido desde que seu pai morreu. Meus sentimentos importam porque são meus, e pela primeira vez em meses, não preciso me desculpar por tê-los. Juliana se juntou a André na janela, e juntos eles olharam para a comunidade que havia me acolhido de braços abertos. Helena, por favor, seja razoável, disse Juliana, com a voz adotando o tom persuasivo que ela usava com as crianças quando resistiam à hora de dormir. Não somos o inimigo aqui, somos sua família, nós te amamos.
Então provem isso. O quê? Provem que me amam. Não meu dinheiro, não minha utilidade, não minha herança potencial. Provem que me amam como pessoa. Eles se entreolharam. Depois olharam para mim como se eu tivesse pedido que resolvessem cálculo avançado. Não precisamos provar nada, disse André finalmente. O amor não é algo que se prova, é algo que se sente. O amor é algo que se prova, corrigi, através de ações, através de prioridades, e suas ações têm demonstrado muito claramente quais são suas prioridades. Caminhei até meu quarto e voltei com uma pasta que eu havia preparado exatamente para este momento. Estas são cópias dos meus extratos bancários mostrando saques não autorizados. Eu disse, colocando os documentos na minha mesa de centro. Estas são fotografias dos folhetos das casas de repouso que encontrei no seu escritório, com suas anotações sobre os custos e os níveis de cuidado. Estas são cópias do meu testamento com seus cálculos sobre o valor da minha herança. Os papéis ficaram entre nós como evidências em um julgamento criminal. É assim que o amor se parece para vocês? Continuei. Planejamento financeiro em torno da minha morte, roubo disfarçado de contribuições domésticas e arranjos de moradia feitos sem minha opinião ou consentimento. Mãe, você está tirando tudo de contexto? Não, André, finalmente estou vendo tudo em seu contexto adequado. Vocês não me amam. Amam o que eu represento para sua segurança financeira. Não me querem em suas vidas. Querem controle sobre meus bens até que possam transferi-los de forma mais permanente. Abri minha porta da frente e a mantive aberta. Acho que é hora de vocês irem. Mãe, não terminamos de conversar. Sim, terminamos. Vocês podem ter um relacionamento comigo baseado no respeito mútuo e no afeto genuíno, ou podem continuar tramando formas de controlar meu dinheiro e minha vida, mas não podem ter as duas coisas. Você está cometendo um erro, disse Juliana enquanto eles pegavam seus casacos. Quando você estiver em uma cama de hospital sem família, ao seu redor, porque alienou todos que se importam com você, você vai se arrepender dessa teimosia. Juliana, estive em camas de hospital metafóricas por meses, cercada por uma família que via minha dor como um inconveniente a ser gerenciado, em vez de um conforto a ser oferecido. Corro o risco de enfrentar uma doença real cercada por pessoas que escolheram se importar comigo, em vez de pessoas que se sentiram obrigadas a me tolerar. Quando o carro dele se afastou do estacionamento, senti algo que não havia esperado. Um alívio tão profundo que me fez chorar. Finalmente, eu havia parado de tentar ganhar o amor de pessoas que não tinham intenção de dá-lo. Finalmente, eu havia escolhido minha própria dignidade acima da aprovação deles. Pela primeira vez desde que João morreu, eu me senti verdadeiramente livre. Naquela noite, Margarida bateu na minha porta com uma garrafa de vinho e um sorriso cúmplice. Dia difícil, ela perguntou, sentando-se em minha poltrona como se pertencesse ali. Dia esclarecedor, respondi, servindo 2 taças de vinho nas taças de cristal da minha avó. Esses geralmente são os mais difíceis, ela disse, levantando sua taça. Pela clareza e pela coragem de agir de acordo. Pela liberdade, respondi, e por escolher a família que te escolhe. Brindamos a isso e ao pôr do sol pintando minhas janelas de ouro e ao som da risada que vinha do pátio, onde meus vizinhos, minha verdadeira família, desfrutavam de sua noite juntos. Finalmente, eu estava em casa. 6 meses depois daquele confronto final, eu me olhei no espelho do meu banheiro e mal reconheci a mulher que me encarava. Longe estavam as bochechas encovadas e os olhos perpetuamente cansados de alguém que vinha desaparecendo lentamente em si mesma. Meu rosto havia se preenchido por comer refeições que eu realmente gostava, em vez de beliscar as sobras que ninguém mais queria. Meu cabelo, que eu havia começado a arrumar profissionalmente no salão de beleza aqui na comunidade, emoldurava meu rosto em ondas prateadas suaves que captavam a luz. O mais notável foi que eu estava sorrindo. Não a expressão forçada e apologética que eu havia usado por meses, mas um sorriso genuíno que começava em meus olhos e se irradiava para fora. Helena, você está praticamente radiante, disse Graça quando chegou para nossa consulta semanal de café. Ela havia se tornado mais do que o anjo que havia me resgatado daquela cama de hospital. Ela havia se tornado minha querida amiga, a irmã que eu nunca tive, mas que sempre quis.
Sinto que estou radiante, admiti, servindo café na boa porcelana que agora eu usava todos os dias. Ontem, Haroldo me disse que eu parecia 10 anos mais jovem do que quando me mudei para cá. Haroldo tem tentado te convidar para o baile da comunidade por 3 semanas, riu Graça. O pobre homem fica vermelho como um pimentão toda vez que você entra na sala de jantar. Senti o calor subir pelas minhas bochechas. Aos 79 anos, eu estava redescobrindo o prazer esquecido de ser notada, apreciada, até flertada por alguém que me via como uma mulher em vez de um fardo. Não seja ridícula. Somos apenas amigos. Amigos que se sentam juntos em cada refeição, trabalham lado a lado no jardim e fazem caminhadas noturnas que duram suspeitosamente muito para pessoas da nossa idade, brincou Graça. Helena, querida, quando foi a última vez que você se permitiu ser cortejada por um cavalheiro? A pergunta me pegou de surpresa. João havia sido o amor da minha vida, meu companheiro por 53 anos. E eu havia presumido que aquele capítulo da minha vida havia terminado com a morte dele. Mas a gentil atenção de Haroldo, sua maneira de guardar os vegetais mais selecionados do jardim para mim, seu hábito de deixar pequenos buquês de flores silvestres à minha porta, despertou algo que eu acreditava estar enterrado para sempre. Eu não saberia mais como ser cortejada, confessei. Eu fui esposa, mãe, fardo, esqueci como ser apenas Helena. Então é hora de lembrar. Naquela tarde fiz algo que não fazia há décadas. Comprei um vestido novo. Não um vestido prático e útil, escolhido por sua durabilidade e facilidade de lavagem, mas um lindo vestido azul royal com pequenos botões de pérola que me faziam sentir elegante e feminina. A vendedora da boutique da cidade era provavelmente mais jovem que Clara, mas me tratou com o respeito de alguém que ajuda outra mulher a se preparar para algo especial. Esta cor é perfeita com seus olhos, ela disse, ajustando as mangas. Você está comprando para uma ocasião especial? Estou comprando para mim, respondi, e percebi que era a primeira vez em anos que eu havia comprado algo simplesmente porque me fazia feliz. Os bailes comunitários eram todas as sextas-feiras no salão principal, onde eles afastavam as mesas e Haroldo tocava piano, enquanto os casais balançavam ao som de músicas antigas. Eu já havia ido antes, sentada com Margarida e Doroteia, observando os dançarinos e dizendo a mim mesma que eu era muito velha, muito enferrujada, muito recém-viúva para participar. Mas naquela sexta-feira, com meu vestido azul royal e os brincos de pérola que João havia me dado para nosso 40º aniversário, entrei naquele salão pronta para dançar. O rosto de Haroldo se iluminou quando me viu. Ele estava usando um paletó e gravata azul marinho, seu cabelo branco cuidadosamente penteado, parecendo distinto e nervoso em igual medida. Helena, ele disse, levantando-se do piano, você está absolutamente radiante. Obrigada, Haroldo. É muito bonita a peça que você está tocando. The Way You Look Tonight, ele disse, com os olhos brilhando. Pareceu-me apropriada para a ocasião. Quando a próxima música começou, um bolero que me transportou para os bailes de formatura e recepções de casamento, Haroldo estendeu a mão para mim com cortesia à moda antiga. Me honraria com esta dança? Coloquei minha mão na dele. Senti sua palma quente contra a minha e lembrei o que era ser guiada por uma pista de dança por alguém que estava feliz em estar ali comigo. Haroldo era um dançarino elegante, confiante sem ser dominador, atencioso sem ser sufocante. Enquanto nos movíamos juntos ao ritmo da melodia familiar, senti décadas de tensão abandonarem meus ombros. Eu temia que você tivesse esquecido como, ele sussurrou, seu hálito quente contra meu ouvido. Eu também temia, respondi, mas aparentemente algumas coisas nunca são realmente esquecidas, como andar de bicicleta. Ele concordou. Ou se apaixonar. As palavras flutuaram entre nós, suaves e honestas, e cheias de possibilidades. Olhei para seus olhos gentis, cor de café, e vi algo que quase havia esquecido que existia. A oportunidade de uma companhia baseada na escolha, mais do que na obrigação. O afeto oferecido livremente, em vez de extraído através da culpa ou manipulação. Haroldo, não tenho certeza se estou pronta para esse tipo de conversa. Então, não a teremos esta noite. Ele disse simplesmente. Esta noite apenas dançaremos. E nós dançamos.
música após música, até que meus pés doeram agradavelmente e meu coração se sentiu mais leve do que havia sido em anos. Quando a noite terminou, Haroldo me acompanhou até meu apartamento como um verdadeiro cavalheiro. Beijou minha mão como se fôssemos personagens de um filme antigo e me disse que havia tido a noite mais maravilhosa que ele conseguia se lembrar. Enquanto eu me preparava para dormir, vi-me novamente no espelho. Meu cabelo estava levemente despenteado pela dança, minhas bochechas coradas de riso e exercício suave, e meus olhos brilhavam com algo que eu acreditava estar perdido para sempre. A alegria. A manhã seguinte trouxe uma visita inesperada. Eu estava cuidando do meu jardim de ervas, com meus jeans mais velhos e um moletom da USP que havia sido de João, quando ouvi uma voz familiar me chamando. Vovó Helena! Virei-me para ver Léo parado na porta do jardim, parecendo inseguro e mais velho do que seus 14 anos. Ele havia crescido vários centímetros desde a última vez que o vi, sua voz mais grave, seu rosto mostrando os primeiros sinais do homem em que ele se tornaria um dia. Léo, eu disse, largando meu regador e caminhando em direção a ele. Que surpresa maravilhosa! Mamãe não sabe que estou aqui, ele disse rapidamente. Peguei o ônibus. Disse a ela que ia para o treino de futebol, mas queria te ver. Meu coração apertou com uma mistura de alegria e preocupação. Tudo bem em casa? Ele encolheu os ombros com a elaborada indiferença que os adolescentes usam para mascarar sentimentos profundos. Acho que sim, é que está diferente desde que você foi embora, mais quieto. Mamãe e papai discutem mais, e Clara continua perguntando quando você vai voltar, e eles continuam dizendo que não. E eu queria ver por mim mesmo se você estava bem. Indiquei a pequena área do pátio em frente ao meu apartamento. Quer sentar? Posso fazer limonada para nós? Isso seria legal. Enquanto preparava as bebidas na minha cozinha, observei Léo pela janela, apreciando seu ambiente com o olho analítico que ele havia herdado de seu pai. Ele examinou o jardim, os outros residentes visíveis à distância, os edifícios e caminhos bem cuidados. Este lugar é muito bom, ele disse quando voltei com os copos e um prato de biscoitos. Não parece aqueles asilos que mostram nos filmes. Não é um asilo, expliquei. É uma comunidade para pessoas que querem manter sua independência enquanto têm apoio quando precisam, como a faculdade para idosos. Ri da descrição dele. Acho que não é uma má comparação. Aqui as pessoas aprendem coisas novas, fazem novos amigos, exploram interesses para os quais nunca tiveram tempo quando eram mais jovens. Leo comeu 3 biscoitos enquanto fazia perguntas surpreendentemente maduras sobre minha situação de vida, minhas atividades, minha felicidade. Sua preocupação parecia genuína, não impulsionada por indicações dos adultos. E eu me vi tendo o tipo de conversa com meu neto que eu sempre esperei que compartilhássemos um dia. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente foi embora? Quer dizer, sei que mamãe e papai dizem que foi porque você queria mais independência, mas... Ele parou, lutando com palavras grandes demais para seu vocabulário adolescente. Mas você suspeita que havia algo mais? Ele assentiu. Considerei quanta verdade compartilhar com um adolescente cujo mundo já estava complicado por pais que nunca haviam aprendido a separar suas necessidades das dos outros. Leo, às vezes os adultos tomam decisões que parecem duras ou confusas, mas que na verdade são atos de autorrespeito. Eu fui embora porque percebi que estava vivendo em uma situação em que não podia ser eu mesma, onde minhas necessidades e sentimentos não importavam tanto quanto a conveniência de outras pessoas. Então você não era feliz conosco? A dor em sua voz partiu meu coração. Essa criança havia sido pega no meio de manipulações e traições de adultos que ele era muito jovem para entender. Leo, minha infelicidade não tinha nada a ver com você ou com Clara. Vocês dois são crianças maravilhosas e eu os amo mais do que podem imaginar, mas o amor nem sempre é suficiente para fazer uma situação de vida funcionar. Você acha que um dia vai voltar? Acho que sempre serei sua avó, não importa onde eu viva. E acho que o relacionamento que construirmos agora, à medida que você se torna um jovem, pode ser o que escolhermos que seja. Passamos a próxima hora caminhando pela comunidade, com Léo conhecendo Haroldo, que ficou impressionado com seu conhecimento de estatísticas de futebol, e Margarida, que imediatamente o convidou para ajudar com o boletim comunitário. Quando ele teve que ir para pegar o ônibus de volta, Léo parecia mais relaxado, mais compreensivo com minha decisão.
Vovó, ele disse quando chegamos ao ponto de ônibus. Sinto muito se fizemos você se sentir mal quando você morava conosco. Eu não sabia. Você não me fez sentir mal, querido. Você estava apenas sendo uma criança, que é exatamente o que você deveria fazer. Posso vir te ver de novo? Tipo, regularmente? Eu adoraria, mas, Leo, eu não serei o segredo que você esconde de seus pais. Se você quiser manter um relacionamento comigo, precisa ser honesto e aberto. Ele considerou isso com a seriedade de alguém que pesa decisões importantes de adulto. Vou falar com eles, ele disse finalmente. Talvez eles entendam melhor agora que viram que este lugar não é uma seita estranha ou o que quer que eles estivessem preocupados. Quando o ônibus dele partiu, senti algo se mover dentro do meu peito. Por meses eu havia lamentado a perda dos meus netos, convencida de que escolher meu próprio bem-estar significava sacrificar meu relacionamento com eles. Mas a visita de Leo me mostrou que o amor real, aquele que se constrói sobre o afeto genuíno, em vez da obrigação familiar, podia sobreviver à distância geográfica e até mesmo à manipulação parental. Naquela noite, liguei para Clara para contar sobre a visita de Leo. Sua empolgação foi contagiante enquanto ela fazia planos para sua própria visita na semana seguinte, desta vez com o conhecimento e a permissão relutante de seus pais. Vovó, Leo diz que você tem um namorado. Ela disse com escândalo encantado de uma menina de 12 anos que havia descoberto o romance adulto. Tenho um bom amigo que por acaso é um cavalheiro, corrigi, embora eu não pudesse evitar que o sorriso escapasse da minha voz. Leo diz que ele te trouxe flores. Haroldo é muito atencioso. Você acha que vai se casar com ele? A pergunta me pegou completamente de surpresa. O casamento nem sequer havia entrado em meus pensamentos. Eu ainda estava me ajustando à ideia de companhia, de alguém que quisesse passar tempo comigo pelo simples prazer da minha companhia. Clara, querida, acho que ainda estou aprendendo a ser feliz sozinha. O romance é maravilhoso, mas não é mais algo de que eu precise para me completar. Mas você acha que poderia gostar dele de qualquer maneira? Não porque você precise, mas porque seria legal, da boca das crianças. Minha neta de 12 anos acabara de articular algo que eu não havia conseguido expressar, a diferença entre a necessidade desesperada e a escolha alegre. Sim, eu disse lentamente. Acho que poderia gostar dele de qualquer maneira. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir em meu próprio espaço, cercada por minhas próprias escolhas, refleti sobre o quão dramaticamente minha vida havia mudado. 6 meses atrás, eu havia sido uma sombra espreitando na casa de outra pessoa, grata pelas migalhas de atenção e aterrorizada de ser um fardo maior. Agora, eu era uma mulher com amigos, interesses, opções e até a possibilidade de romance. Eu não estava mais apenas sobrevivendo à morte de João, à rejeição de André ou à crueldade de Juliana. Eu estava vivendo plenamente, alegremente, autenticamente, pela primeira vez desde que me lembro. Enquanto eu apagava as luzes e me acomodava em minha confortável cama, eu podia ouvir Haroldo tocando piano no salão comunitário, a melodia de The Way You Look Tonight, flutuando pela minha janela como uma canção de ninar. Amanhã eu cuidaria do meu jardim, participaria do clube de leitura, almoçaria com Graça e talvez, se me sentisse corajosa o suficiente, diria a Haroldo que eu gostaria de ter aquela conversa sobre se apaixonar. Afinal, amanhã o trabalho de florescer novamente continuaria. 1 ano depois, estou sentada em meu jardim em uma fresca manhã de outono, observando o amanhecer pintar o céu com tons dourados e rosados que me lembram a aula de aquarela que comecei no mês passado. Minhas mãos, antes trêmulas de ansiedade e Parkinson, estão firmes enquanto seguro minha caneca de café, a mesma caneca lascada da qual João costumava beber. Agora, uma lembrança querida do amor que foi real, em vez de um símbolo de tudo o que eu havia perdido. Haroldo está ao meu lado na cadeira combinando o que ele trouxe de seu apartamento quando decidimos fundir nosso ritual de café matinal. Não falamos muito durante essas primeiras horas. Aprendemos que o silêncio confortável é um dos presentes da amizade profunda. Ele lê seu jornal enquanto eu atendo meus pensamentos, ambos contentes com a certeza de que estamos exatamente onde escolhemos estar. Um real pelos seus pensamentos,
Ele diz, levantando os olhos da sessão de esportes com um sorriso gentil que ainda faz meu coração palpitar como o de uma colegial. Estou pensando no tempo, eu digo. Quanto eu pensei que havia desperdiçado e quanto me restava na verdade. Haroldo dobra seu jornal e me dá toda a sua atenção. Aos 82 anos, ele aprendeu que quando alguém quer compartilhar seus pensamentos sobre o tempo, vale a pena ouvir. Quando João morreu, pensei que minha vida havia essencialmente terminado. Continuo, observando um cardeal pousar no comedouro de pássaros, que penduramos juntos na primavera passada. Pensei que estava apenas marcando o tempo, até que pudesse me reunir com ele, existindo da caridade de uma família que me via como uma obrigação em vez de um presente. E agora percebo que confundi o fim de um capítulo com o fim de todo o livro. Haroldo se aproxima e pega minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus, em um gesto que se tornou tão natural quanto respirar. Não somos casados, talvez nunca nos casemos, mas construímos algo precioso juntos. Uma parceria baseada no respeito mútuo, interesses compartilhados e o raro luxo de nos escolhermos a cada dia. Seu livro não está terminado ainda, ele diz. Diabos, talvez você esteja apenas chegando à melhor parte. Ele está certo. Este último ano tem sido o mais satisfatório da minha vida adulta, não apesar da minha idade, mas devido à sabedoria que ela me trouxe. Aprendi a diferença entre estar sozinha e estar solitária, entre família e parentes, entre sobreviver e prosperar. No mês passado, André ligou. Juliana não havia falado comigo desde aquele confronto final em meu apartamento, mas André, provavelmente impulsionado pela crescente relação das crianças comigo, se aproximou com o que parecia ser uma preocupação genuína. "Mãe, como você realmente está?" ele perguntou. E pela primeira vez em anos, sua voz não transmitia nenhuma motivação oculta que eu pudesse detectar. "Estou maravilhosamente, André, melhor do que em muito tempo. As crianças dizem que você está diferente, mais feliz." "Sou mais feliz. Estou vivendo a vida que escolho em vez da vida que outros esperam que eu aceite." Houve uma longa pausa. "Mãe, quero que você saiba que tenho pensado em como as coisas ficaram entre nós. Sei que cometemos erros. Nós..." Outra pausa mais longa desta vez. "Eu cometi erros. Deixei-me pensar em suas finanças mais do que em seus sentimentos. Deixei Juliana me convencer de que gerenciar sua vida era o mesmo que se preocupar com ela." Não foi uma desculpa completa. André ainda não conseguia admitir a magnitude de sua traição, mas foi mais reconhecimento do que eu esperava receber. "André, eu aprecio isso, mas preciso que você entenda algo. Eu não preciso mais que você cuide de mim. Nunca precisei. O que eu precisava era que você me amasse sem condições, que valorizasse minha presença sem calcular seu custo. Podemos tentar reconstruir algo, não podemos? Não a velha relação, mas algo novo." Eu havia considerado essa pergunta muitas vezes durante o ano passado. A resposta veio facilmente agora. "Sim, mas apenas se você puder me aceitar como sou agora, não como a avó conveniente que você quer que eu seja. Não vou me mudar de volta para sua casa. Não vou fingir ser inútil para que você se sinta importante. Não vou me desculpar por ter uma vida que não gira em torno de suas necessidades." "De acordo," ele disse tranquilamente. "Acho que posso fazer isso. Então veremos. Relações são construídas com ações, não com promessas." Desde então, tomamos café 2 vezes, conversas desconfortáveis em que ambos tivemos que aprender novas formas de nos relacionar. André está descobrindo lentamente que sou mais interessante como pessoa independente do que jamais fui como mãe dependente. Estou aprendendo a vê-lo como um ser humano com defeitos, em vez do filho perfeito que eu havia criado em minha imaginação. É um progresso, embora lento. Leo visita a cada 2 fins de semana. Agora, oficialmente, desta vez ele se tornou meu consultor de tecnologia, ajudando-me a navegar no tablet que comprei para fazer aulas de arte digital e fazer videochamadas com Graça quando ela viaja para visitar seus próprios netos. Clara vem mensalmente e estamos trabalhando em um livro de receitas juntas. Suas receitas favoritas da minha coleção, atualizadas para cozinhas modernas e documentadas para que não se percam quando eu for embora. "Vovó", ela disse durante sua última visita, "quero te perguntar uma coisa, mas não quero machucar seus sentimentos. Pergunte, querida. Sou mais dura do que pareço.
Quando você morava conosco, você fingia ser feliz? Porque eu lembro que você sorria muito, mas agora eu sei como você parece quando está realmente feliz. E é diferente. A pergunta foi tão perspicaz, tão honesta, que me tirou o fôlego. Sim, Clara, eu estava fingindo. Pensei que se eu sorrisse o suficiente, se eu fosse útil o suficiente, se eu pedisse o mínimo, eventualmente as pessoas me iriam querer por perto em vez de apenas me tolerar. Isso é triste. Era. Mas, sabe de uma coisa? Aprender a parar de fingir foi uma das melhores coisas que fiz por mim mesma. Agora, quando sorrio, é porque sinto. Ela assentiu com a sabedoria que às vezes as crianças possuem sobre as verdades emocionais que os adultos complicam. Fico feliz que você tenha parado de fingir, vovó. Eu gosto mais da sua versão real. Sua versão real. Aos 79, eu finalmente a estava conhecendo pela primeira vez. Haroldo e eu terminamos nosso café enquanto a comunidade ganhava vida ao nosso redor. Margarida passa em sua rota diária de entrega de jornais, parando para nos lembrar da estreia do filme desta noite. Doroteia acena de sua varanda, onde está estendendo roupas em desafio deliberado à regra da comunidade sobre varais. Seu pequeno ato de rebeldia que todos fingem não notar. Os Silva do Edifício C seguem para sua caminhada matinal, ainda de mãos dadas após 62 anos de casamento. Este é o meu mundo agora. Não perfeito, não glamuroso, mas genuíno. Um lugar onde sou valorizada pelo que sou, em vez do que posso oferecer. Onde minha idade é considerada um acúmulo de experiência, em vez de uma data de validade que se aproxima muito rápido. Helena, diz Haroldo, enquanto recolhemos nossas xícaras de café e nos preparamos para começar o dia. Você se arrepende de ter deixado sua família? Considero a pergunta seriamente. Há 1 ano, a resposta teria sido imediata e cheia de culpa. Agora, entendo que deixar a casa da minha família não era o mesmo que deixar minha família. Arrependo-me de ter demorado tanto para me valorizar o suficiente para exigir um tratamento melhor. Arrependo-me de ter ensinado as pessoas a me verem como dispensável, agindo como se eu fosse. Mas sair, não. Sair foi a primeira coisa honesta que eu fiz em anos. Algum conselho para pessoas que podem estar em situações semelhantes? A pergunta me surpreende. Haroldo conhece minha história, mas nunca me pediu para destilá-la em lições antes. Parem de esperar permissão para viver suas vidas. Eu digo sem hesitar. Parem de acreditar que seu valor depende da aprovação de outras pessoas. Parem de aceitar migalhas de afeto de pessoas que deveriam estar oferecendo-lhes refeições completas de amor e respeito. Isso é mais difícil do que parece quando você está sozinho e assustado. Tudo curvado, o que vale a pena, é mais difícil do que parece. Mas você sabe o que é ainda mais difícil? Passar o resto da sua vida se perguntando o que teria acontecido se você tivesse sido corajoso o suficiente para apostar em si mesmo. Haroldo sorri e beija minha bochecha com o terno afeto de alguém que aprendeu que o amor não diminui com a idade, simplesmente se torna mais precioso porque entendemos o quão raro ele é, enquanto me preparo para o meu dia. Aula de aquarela às 10. Almoço com Graça ao meio-dia. Clube de leitura às 3. Jantar com Haroldo às 6. Maravilho-me com o quão cheio meu calendário se tornou. Não com obrigações que temo, mas com atividades que escolhi porque me trazem alegria. Esta noite, Haroldo e eu participaremos do baile mensal da comunidade. Comprei outro vestido novo na semana passada. Um verde esmeralda intenso que realça meus olhos e me faz sentir linda de uma maneira que eu acreditava estar perdida para sempre. Dançaremos, ao som da música da nossa juventude, cercados de amigos que celebram nossa felicidade em vez de ressentir. Amanhã me encontrarei com um advogado para atualizar meu testamento. Não porque André e Juliana me pressionaram, mas porque quero garantir que meu dinheiro vá para lugares e pessoas que o utilizarão para espalhar a bondade, em vez de permitir o egoísmo. Graça receberá um presente substancial. O Recanto do Sol receberá uma doação para seu fundo de bolsas de estudo que ajuda pessoas de baixa renda a pagar a vida comunitária. As crianças receberão quantias modestas quando completarem 30 anos, idade suficiente para apreciar em vez de simplesmente esperar a herança. O restante irá para organizações que apoiam idosos em transição. Pessoas como eu, há 1 ano,
que precisam de ajuda para lembrar seu próprio valor. Esta noite, enquanto estou em frente ao meu espelho me preparando para o baile, vejo uma mulher que reconheço e admiro. Cabelos prateados, elegantemente penteados, pele que mostra cada ano que vivi, mas que brilha com saúde e contentamento. Olhos que brilham com antecipação pelo que virá a seguir. Tenho 79 anos. Sou forte, independente, amada por escolha, em vez de por obrigação. E mais feliz do que estive desde que era uma jovem descobrindo o mundo pela primeira vez. Não estou esperando para morrer, estou aprendendo a viver. E se há alguém por aí, alguém que ouve minha história, que se sente invisível, indesejado, dado como certo, quero que saiba disso. Nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo. Nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Nunca é tarde demais para descobrir que a vida com a qual você está se conformando não é a vida que você tem que manter. É mais do que as migalhas de atenção que as pessoas te jogam. Você merece mais do que ser tolerado por pessoas que afirmam te amar. A pergunta é, você acredita o suficiente para fazer algo a respeito? Porque se você o fizer, se estiver pronto para parar de aceitar menos do que merece, então talvez, apenas talvez, seu melhor capítulo ainda esteja esperando para ser escrito. Você já se sentiu invisível em sua própria família? Ou conhece alguém que tenha experimentado esse tipo de tratamento? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se esta história tocou seu coração, por favor, curta este vídeo e se inscreva em nosso canal para que possamos compartilhar esta mensagem com alguém mais que precise ouvi-la.